Menon, as eleições de 2010 tiveram uma grande influência e desdobramento interno no PMDB. E com isso houve algumas rupturas, saiu alguns membros e tal. E a executiva do partido foi destituída, tá, o ano passado. Hoje, como o PMDB está estruturado? E se você tem ideia de quantos filiados ainda tem no PMDB? Bom, com a saída do presidente, que era o Jorge Derby, do PMDB, nós tivemos que reformular, ter uma nova eleição com candidatos a presidente e toda a diretoria, como consiste. Hoje eu respondo pela presidência do PMDB, temos o vereador Hélio de Mello como vice-presidente e toda a diretoria composta. Não saberia te dizer assim precisamente todos os nomes da diretoria. E nós temos, hoje o PMDB é um dos partidos que preserva ainda o maior número de filiados. Eu não poderia te dizer exatamente, mas nós temos em torno dos próximos 400 e alguma coisa filiados do PMDB. Nas duas últimas eleições, o PMDB lançou o candidato próprio para concorrer às eleições municipais. O partido pretende manter essa tradição, apresentar o candidato nessa eleição de 2012, mesmo com a saída do Jorge Derby, que foi o grande expoente da legenda do PMDB? O PMDB tem a postura de sempre ter o candidato. O PMDB é um partido estruturado, um partido forte a nível nacional, estadual. Ele compõe as bases do governo, tanto do governo federal, da presidenta Dilma, quanto faz parte da base do governo do Beto Richa. Mas o PMDB sempre teve a postura de ter o seu candidato próprio, até pela grandeza do partido que é. E nós pretendemos ter candidato próprio nessa eleição, disputar o pleito eleitoral. Lógico que nós precisamos analisar e viabilizar a melhor forma possível de fazer essa aliança. Mas, a princípio, o PMDB de Irati terá candidato a prefeito e estaremos disputando o pleito com a chapa de prefeito e vereadores. A partir daí, quem seria o nome que o PMDB teria para lançar como candidato a prefeito? O PMDB, hoje, a sigla tem alguns nomes que disputam a aceitação do grupo. O PMDB é um partido democrático, lógico que isso vai depender da convenção, de pesquisas para ver quem são os candidatos que podem gerar uma maior perspectiva da eleição, mas nós temos alguns pré-candidatos. Os vereadores eleitos, eu, Wilson Menon, bem como o vereador Hélio de Mello. A gente tem sentido uma vontade do Mário Pianaro também disputar esse pleito. E hoje eu tive uma conversa com um empresário de Irati, do qual também nessa conversa eu senti uma certa aceitação, mas é uma possível conversação, teremos que conversar mais, que seria o Nelson Menon, do italiano. Vejo ele com uma pretensão que a gente precisa lapidar ela mais, é um bom nome, precisa se ver a aceitação e também ver a aceitação do grupo, sabe, que o PMDB hoje se tornou um partido da maioria, sabe, nós todos procuramos chegar a um consenso para levar esse nome. O PMDB está hoje tranquilo, bom, um partido muito bom de você conversar, lidar, porque o partido conseguiu fazer por merecer isso, e esses nomes assim estarão propensos a disputar um pleito eleitoral. Numa entrevista que foi feita em 2010, o Derby afirmou que o PMDB já tinha candidato a prefeito de Irati e que ele era o nome escolhido pelo partido para concorrer às eleições de 2012. Por que as negociações não avançaram e quais foram os fatores que influenciaram o Derby? E como foi a conversa entre o partido e o empresário? A saída foi de forma amigável e o que representou a saída do Derby do PMDB? A saída do Jorge Derby do PMDB foi uma perda muito grande. Naturalmente, por ele já ter disputado algumas eleições municipais, o nome dele era um nome que o PMDB levaria a disputar essa eleição.
Ele saiu de forma amigável, nos damos muito bem, temos conversas entre o PMDB e o PSDB, temos esse carinho com o Jorge, pela pessoa que ele é também. A saída dele do grupo, ele nos comunicou, foi de forma amigável, não houve rupturas do laço de amizade, mas nós temos que pensar hoje que o PMDB é um partido muito grande para nós não lançarmos candidatos, não termos um nome para disputar esse pleito. Infelizmente, o Jorge migrou para uma outra sigla, da qual nós temos muito respeito e muito carinho, mas o PMDB é maior do que isso, o PMDB é maior do que um nome. O PMDB tem história dentro de Irati, o PMDB foi um dos poucos partidos que lançou candidato nas últimas eleições, sabendo das adversidades. Infelizmente, o nome não é o Dérbio, pelo motivo que já está esclarecido. Mas nós temos outros nomes, assim como eu relatei, alguns pré-candidatos, e que, acredito eu, esses nomes representem uma boa parte da população e são nomes de importância que podem chegar a assumir o cargo e fazer de forma melhor para que o município cresça. Então, mas a saída dele em momento algum criou transtorno tanto para o PMDB quanto para a base do partido que ele foi. Há uma conversa muito boa. E como é que você vê o cenário das eleições de 2012 agora? E vocês estão buscando apoio fora do partido de vocês? Todo partido que vai disputar uma eleição, ele precisa de uma base aliada. Ninguém faz campanha sozinho, ninguém elege sozinho. Então o PMDB está aberto a todos os partidos, temos tido várias conversas com alguns outros partidos para que se consiga uma adesão, todos batalhando por um bem comum, desde que esse nome seja aceito pelos demais partidos. Procura trazer os grupos para perto. Como já te falei, hoje o PMDB está prevalecendo a democracia para que nós possamos levar até um nome em comum a todos. E nós pretendemos praticar essa forma de política, sabe? Um bem comum para todos. Atualmente você e o vereador Hélio de Mello são os representantes do PMDB na Câmara Municipal. Vocês serão pré-candidatos do partido para o pleito deste ano? Naturalmente, nós somos pré-candidatos, ou seja, ao cargo eletivo, legislativo ou executivo. Nós seremos candidatos, até porque nos tornamos representantes do povo e o povo vai dizer como foi o nosso trabalho. O PMDB, continuo dizendo, estará com uma chapa composta para vereadores e estaremos lutando para conseguir trazer um nome para uma candidatura ao executivo. Menon, caso o candidato a prefeito ou ao executivo não seja eleito, né, e que ele não faça parte do grupo de coligação e o partido também arremate mais que uma vaga de vereador na Câmara de Vereadores, vocês vão atuar de que forma? Vão exercer uma oposição de verdade, ou seja, aquela que que discute bastante os projetos, que questiona bastante, ou vão fiscalizar o trabalho do executivo? Nessa base de oposição, Paulo, eu sempre questiono o seguinte: independente do prefeito que leve a próxima campanha, eu sempre considero que tem duas coisas que atravancam o município. Oposição burra é aquela que tudo que o prefeito for fazer, você se posicionar contra, bem como situação burra. Tudo que ele for fazer é lindo e maravilhoso. Nós sempre temos adotado o seguinte sistema: o que for melhor para Irati é o que é melhor para a população. Nós temos adotado esse seguinte critérios, e você pode ver isso
até pelos últimos anos aí. O PMDB, quando o governador era o Requião, o PMDB abriu as portas, escancarou as portas para o atual prefeito, Sérgio Stocos. Ele soube como manusear e articular isso, e nós nunca colocamos empecilho em nenhum projeto que vinha do governo. Ah, não, tem que passar pelas nossas mãos. Não, tem que chegar a Irati. Essa é a postura, trazer para Irati. Irati necessita do crescimento, Irati está num crescimento muito bom, e nós não podemos atravancar esse crescimento com picuinhas de oposição, não, tem que passar pela nossa mão. Eu acredito sim, oposição coerente nós sempre fizemos e sempre faremos, seja ele o candidato do PMDB, o prefeito do PMDB ou de qualquer outra sigla. É aquilo que eu te falei, oposição burra e situação burra é a postura que nós sempre primamos para ter. Ser oposição coerente, quando necessário estarmos brigando, defendendo, e quando o projeto é bom, lógico que ninguém quer atravancar o crescimento de Irati. O nome Irati é maior do que qualquer outra sigla partidária. Nós temos que pensar, nós temos que ser bairristas, pensar no crescimento da nossa cidade. Beleza. Bom, em função da emenda constitucional 58, conhecida como a PEC dos vereadores, né, Irati pode, essa PEC permite que Irati possa ter até 15 vereadores. Né. Nos bastidores, a gente sabe que está sendo discutido, né, que a questão ela vai ter que ser votada ainda. Né. A maioria dos vereadores é a favor do aumento. E como você vê esse aumento e quantas cadeiras você acha que o Legislativo deve ter? Essa é uma questão meio complexa, assim. Meu posicionamento pessoal é o seguinte: hoje, uma boa parte da nossa cidade, dos nossos eleitores, talvez não saibam quantos são os vereadores. Hoje nós temos 10 cadeiras. O meu princípio é o princípio da democracia, o princípio de você ter um voto posicionado. Então, eu defendo o número ímpar. Para esse número ímpar ter sustentabilidade, nós precisamos que, para nós ecoarmos o número de vereadores, eu acho que nós já tivemos uma perda de representatividade no município muito grande. Nós não podemos diminuir o número de vereadores. Nós precisaríamos aumentar para ter um número ímpar. O PMDB, a base do PMDB, concorda no número 13. Por que o 13? Nós já tivemos uma perda desse número de vereadores, que eram 13 e voltou. Nós não geraríamos gastos para o município, porque o pessoal fala muito em relação aos gastos. Nós vamos trabalhar com o percentual que nós sempre trabalhamos. Sabe? Esse número não acarretaria despesas, mas principalmente nós precisamos ter um número ímpar. Nós precisamos do voto de Minerva, nós precisamos saber o posicionamento do presidente, do qual ele só vota em caso de critério de desempate em alguns setores, em algumas leis, sabe, do qual é a maioria absoluta. Então nós precisamos saber o posicionamento do presidente da Câmara, não que ele não o tenha hoje, mas nós não podemos deixar a ver para o futuro. Até para uma composição da mesa diretora da Câmara. Tem que ser a maioria. Não pode... eu sou contra você prevalecer desde que não seja a maioria. O mais velho ganha. Não que ele não tenha competência, mas você está praticamente colocando os vereadores mais novos fora de qualquer competição a nível de uma presidência da Câmara. E isso tira a democracia. A democracia é a maioria. Então, por isso que nós do PMDB vemos que o número tem que ser ímpar. Poderia ser 11, poderia ser 13. 13 traria os vereadores que já eram no passado. A população tem que entender que traríamos mais vereadores para um debate maior. Traríamos um maior número de pessoas representando a sua camada, a sua classe, para essas discussões. Você não pode ter uma Câmara muito elitizada e não pode ter uma Câmara
não tão elitizada. Você tem que ter o meio termo para essas discussões acontecerem, para você chegar a um consenso comum, que é o que a maioria prevê. É a democracia. O primórdio é a democracia. E nós temos que pensar nesse número ímpar, e eu sempre defendi a forma de sermos e termos um número ímpar de vereadores, para qualquer forma de discussão, e o principal, que é a democracia, que é o pilar da Constituição, ser respeitada. Nós não podemos permanecer com 10 vereadores onde um voto tem um peso maior. A opinião da população, nesse momento, é bastante decisiva, né? Na questão dos vereadores votarem a favor ou contra o aumento, né? Vocês vão abrir espaço, por exemplo, para discussão a respeito dessa ampliação do número de vereadores com a população? Pode ser aberto, isso vai depender do presidente da Câmara, ele que fará esse pedido. Pode ser aberto para uma discussão, apesar de que eu acho que para termos um bom nível de discussão, e eu nunca me furtei de esclarecer e colocar, nós precisamos colocar todas as situações, tudo que pode gerar um impacto no orçamento legislativo em relação ao aumento ou não aumento. Digamos assim, você precisa colocar todos os pontos antes de fazer um debate, porque senão o debate vai se colocar numa posição só. Não, vai aumentar o número de vereadores por quê? Pelo gasto? Não. Sabe? Tem que primeiro se fazer uma colocação e explicar todos os prós e os contra. Tudo na vida existe o pró e o contra. Existe o fato ruim e o fato bom. E isso vai fazer com que a população consiga ter uma visão ampla da coisa para se gerar um debate de uma qualidade muito maior. O que nós, vereadores, e eu principalmente me falo, eu não me furto do debate. Agora, nós precisamos, antes de fazer esse debate, não levar a população já com um direcionamento talvez errado. Eu sempre tenho procurado o seguinte, quando se fala em número de vereadores, e eu tenho perguntado para uma boa parte das pessoas no comércio, na rua, o que eles acham? Todo mundo, não. Vão aumentar? Aí eu pergunto o seguinte, quantos vereadores são? Alguns dizem, não, é 11, não é? Não é, são 10. Aí quando a gente coloca todo o processo, não, então não é bem assim, não, então tem que ser número ímpar. Aí já leva a um aumento natural. Sabe? Então a minha preocupação é o seguinte, não levar para uma discussão uma camada que já vai com uma tendência de não aumentar. Vamos colocar os prós e os contras. Ninguém quer ir contra a vontade da população. Se a população achar que não, está bom, não podemos fazer isso, não, é uma forma, tudo bem, será respeitado o parecer, apesar de eu achar ainda que número ímpar é primordial para termos a democracia dentro de uma casa legislativa. Mas, lógico que será respeitada a posição de todo cidadão. Agora, nós não podemos cair naquela situação de já levar tendenciado e uma pressão sobre o não aumento. Será que esse não aumento trará benefícios para Irati? Permanecer com 10 será bom? É isso que tem que se colocar também. Nós não podemos dizer, não, será só 10 vereadores e isso é bom? E colocando na balança, que peso que tem isso? Tá? É isso que de repente nós temos que levar até a população para essa discussão, sabe? Saber o que a população acha em relação a tudo isso. Nós não podemos cair no erro de não termos a nossa convicção. Nós sabemos o que é e o que não é melhor, respeitando o posicionamento da população, que eles nos elegem, eles fazem com que nós os representemos na Câmara, e eles são o fator principal de toda essa discussão. Mas eles também precisam saber em que peso que isso pode influenciar numa próxima gestão. Irati está crescendo consideravelmente. Nós não podemos, de repente, deixar de fazer esse aumento agora para nunca mais termos. Esse é um ponto que me preocupa. Saber o que a população
pensa, mas embasado no que é bom e o que é ruim. Até onde vamos com essa discussão, sabe? Colocando na balança, isso favorece, isso desfavorece. O impacto no orçamento é esse, o que gera de benefício é esse. Um vereador, um vereador vai aumentar não sei quantos mil. Um vereador, se ele tiver uma boa representatividade, um bom contato com os seus deputados, ele pode conseguir uma emenda que ele se pagará por 10 anos. Isso ninguém coloca na ponta do lápis. Então esse é o ponto principal. E além do mais, uma das questões que o pessoal coloca bastante, principalmente vocês vereadores, é que a Câmara de Vereadores de Irati é bastante enxuta. Ela não gasta provavelmente 50% do que realmente ela tem de verba, né? Ou seja, ela tem em torno de 6 e pouco por cento. Né? Então é uma discussão bastante ampla essa questão. Hoje a Câmara de Irati não chega muito próximo a 2%, sendo que ela poderia pegar 6%, e desses é retornado saldo para a Prefeitura. A nossa Câmara é extremamente enxuta. A nossa Câmara, nós não possuímos assessores, e nem nunca pensamos em tê-los, mas nós sempre fomos contrário, todos os vereadores, a termos carro da Câmara. A Câmara não possui nenhum carro, a Câmara não possui assessores, a Câmara não fornece, digamos, você tem que fazer uma viagem, você vai com o teu carro, você se desloca com os seus recursos, posteriormente você ressarce isso através de uma forma de diária. Hoje a Câmara tem para sua comunicação únicas pessoas que possuem um celular porque isso não é colocado, mas gera um ônus muito grande. É o presidente da Câmara, o primeiro secretário, até porque eles precisam se comunicar periodicamente. A Câmara é composta de 6 pessoas, deixa eu me lembrar, em torno de 6 pessoas que são obrigadas. O tribunal, nós éramos em menos, o tribunal fez com que tivesse concurso para alguns cargos que foram preenchidos agora. Então é uma Câmara extremamente enxuta, ela não gera gastos para o município, ela sempre retorna. Nós temos o cuidado bastante de não nos colocarmos no posicionamento de fazermos estardalhaço. Nós sempre mantivemos uma postura bem coerente e com os gastos extremamente reduzidos. O PMDB tem intuito de lançar mulheres a candidata a vereador, né? E que elas realmente queiram entrar na política e não ser laranja. O PMDB tem essa intenção? O PMDB tem essa intenção, e mais que o PMDB tem essa intenção, nós temos candidatas vereadoras que têm a intenção de se eleger, e nós estamos apostando muito nelas, porque a mulher é imprescindível, não só na Câmara, como em todos os setores, sabe? O que seríamos nós dentro da nossa casa sem as mulheres, sabe? E a Câmara precisa desse posicionamento e dessa forma feminina para que ela também discuta as necessidades pela visão da mulher, sabe? Não podemos deixar de louvar as mulheres. E mais que isso, na tua pergunta, eu acredito que essas mulheres que virão no PMDB, elas vêm com o intuito de se eleger, e isso muito nos envaidece, muito nos deixa feliz.